Olá, nesta edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, temos uma honra, realmente, de conversarmos com a professora doutoranda e mestre em letras, Jaqueline Denardan. Acontece que nós vamos hoje referenciar assuntos que seriam, na sociologia, daquele lado que se considera assim, aquela cidadania de segunda classe. Muitas vezes as mulheres estão dentro disso também, gente, né? O respeito aos nossos direitos é porque não nos consideram cidadãs de primeira classe, sim de segunda, terceira classe, então ninguém está dando atenção, tá? Nós não vamos falar aqui de um ponto de vista assim histórico, científico, sociológico, mas em linguagem que também as pessoas que não estão nos estudos desta área, não sejam governantes, doutores, especialistas da área, enfim, que haja um entendimento, né? Quando a gente está falando que vai falar para esse público que a gente quer questionar e mostrar os direitos desse público, são milhões de pessoas no Brasil, sabe? Muito mais do que elegeu os presidentes da República por aí, os milhões de cidadãos e cidadãs que nós vamos nos referenciar nesse público. E nós temos na passagem agora, dia 17 de maio, a ONU destacando a importância que tem que ter dos debates e leis e atitudes sociais e políticas em prol dessa população mundial que se define como lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros. E também, além disso, verificamos que também é uma iniciativa da ONU duas outras datas comemorativas anuais, que é o 28 de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, e 26 de outubro, que é comemorado o Dia da Visibilidade Intersexual. Por que nós resolvemos fazer essa entrevista hoje? Porque temos uma pessoa que é uma doutoranda, que está se especializando também nesta área, e o mais importante, ela é mestra nas questões linguísticas que vão estar explicando, trazendo de forma mais acessível, popular, assim, tá? O que estão nas terminologias. Porque muitas vezes, assim, uma crítica positiva aos governantes, né? Se coloca o termo, mas as pessoas, às vezes, mais leigas, nem conseguem entender que até ela se enquadra naquilo ali, entende? Eu acho que é uma observação, né, doutora? Então, com esse preâmbulo, a gente já vai trazer a vocês a apresentação, tá? Dessa doutoranda e mestre em letras, Jaqueline Denardan. A senhora nos dá uma grande honra e gostaríamos do seu cumprimento às nossas e os nossos, né, internautas que vão assistir essa entrevista agora. Olá, primeiramente agradeço a oportunidade, né, de estar prestando essa entrevista, que eu acredito com certeza que é um serviço, um favor a toda a comunidade LGBTQI e aos demais que estejam interessados em aprender, em saber um pouquinho mais sobre essas questões que envolvem essas pessoas que já foram chamadas de minoria, mas que hoje são a maioria dentro de uma sociedade. Aproveito para cumprimentar os telespectadores e fico feliz com a presença, né, dessas pessoas que se interessam, querem saber mais, porque eu acredito, e nas minhas pesquisas eu evidencio isso, que muito do preconceito que existe hoje é resquício da desinformação. É verdade. Bom, tudo começou porque eu estou procurando uma especialista, doutora em História e Sociologia, diante de uma tese de doutorado que eu li, que diz que ela prova que nós, mulheres, somos cidadãs de segunda categoria, segunda classe. E aí, diante disso, chego até a senhora para a apresentação de uma destas doutoras, né? E disse, não, você tem uma pauta melhor ainda, porque tem coisas assim que ela vai abordar e você vai ver que ainda tá bom para o nosso lado de alguma forma, né? Porque tem coisas piores por aí, né? Foi aonde, então, foi apresentada a senhora. Agora, vamos lá. Por que a senhora também poderia acreditar, né, que nós sejamos, passei o texto para a senhora dar uma lida, por que nós, cidadãs brasileiras, ainda não estamos nesse gozo de cidadania plena? Falha nossa, que não vamos atrás,
não tem divulgação dos nossos direitos e aonde ir e ser respeitada. Vamos começar com as mulheres. Eu vejo, Elizabeth, da seguinte forma, ainda, né, historicamente, mas também na contemporaneidade, o espaço público não é um espaço para ser ocupado pelas mulheres. Ponto. Isso é o sistema do patriarcado que nós temos. E eu penso que quando você fala nessa mulher com uma cidadã de segunda classe, é nesse sentido, porque ainda não foi nos garantido o direito de estar no espaço público. Tem leis que falam sobre igualdade, equidade de gênero? Tem, várias. Agora, o Estado, a própria sociedade tem garantido isso? Se nós pegarmos aí o discurso dos nossos atuais governantes, eles não precisa você ser tão especialista no assunto para analisar que o lugar da mulher não é o espaço público, né? Ainda é o espaço lá, a redoma da casa, do ambiente familiar, e isso é algo que a gente consegue perceber no decorrer da história e está presente nessa sociedade que a gente vive hoje. Então, quando a gente pensa numa cidadã, né, uma mulher cidadã de segunda classe, um segundo nível ou inferior, eu penso que seja por esse viés. O espaço público ainda não é um espaço garantido para a mulher. E aí, se nós formos pensar nas mulheres trans, a gente pode falar de terceira, quarta, quinta, sexta classe, que é um pouquinho mais complicado o negócio. Não, e realmente, também, meu modo de ver, tantos anos trabalhando aqui nessa luta de trazer via comunicação tão simples quanto a da gente, mas sempre buscando o meio acadêmico também, né, autoridades. Eu considero que há uma grande falha nossa de mulheres, de não nos juntarmos e tentar garantir uma vaga que seja em cada departamento, né, que tem uma mulher e dar a continuidade desse apoio para ela, né? Então, eu acho assim que primeira coisa que teria que ocorrer, né, para garantirmos essa primeira classe, vamos dizer assim, que a gente vai estar nas lideranças, nas decisões, né, criarmos, vermos, destacarmos alguém, colocar nesse lugar e mantermos a garantia dela na permanência desse lugar, né? De forma que se ela erra, todo mundo colabora para acertar, porque, né, é uma experiência inicial, vamos dizer assim, secularmente atrasada, mas, né, eu acho que também aí temos uma falha de grupos de lideranças, né? E essa é uma opinião pessoal minha, certo? Bom, agora eu gostaria, assim, de comentar um outro detalhe que, para mim, chamou a atenção. Já são em torno de quase 19 milhões de pessoas brasileiras, né, que se dizem excluídas da cidadania. Aí veja a palavra, excluídas, né? Por quê? Porque elas estão sendo condenadas, entre aspas, sociologicamente, socialmente, por algo íntimo que é da vida pessoal delas, que ninguém tem nada a ver com isso, entende? Então, por que perseguem pessoas que fazem determinadas opções sexuais dentro de quatro paredes, que é a vida íntima dela? A Constituição garante, né, e tem até leis que a invasão da privacidade é crime, rende indenizações volumosas, não é? Então, o que está ocorrendo, né? Essa falta de acesso aos bens públicos, essa demora que realmente é discriminativa e de perseguição até mesmo, tá? Então, eu acho que aqui a gente está conversando uma linguagem acadêmica, não dá para pôr muitos panos quentes, né? A gente não está querendo favor de partido, de religião, de nada. Estamos olhando do ponto de vista socioacadêmico, sociohistórico, sociolinguístico, né? Então, o que é, na sua opinião, como a senhora especialista, essa sem cidadania? Muitas vezes você foi falar com algumas pessoas, mas esse pessoal não tem cidadania. Não adianta você dizer que é segunda classe, terceira, porque não se dá cidadania nos aparatos de governo para eles. Então, eu estou estarrecida, né, que ocorra isso com os LGBTIs, tantos com doutorados, tantos com mestrados,
né, bem-sucedidos, basta ver o mundo da moda, o mundo da culinária, né, que são grandes chefs, quer dizer, não dá para entender, sinceramente, né, porque uns tiveram ainda a condição de se expor e impor, né, mais de 18, 19 milhões de pessoas, qual é o acesso? Na sua opinião, o que está acontecendo com essa faixa desses cidadãos, dessas cidadãs? Bom, Elizabeth, primeiramente eu gostaria de retomar uma fala sua, quando você disse assim, que a culpa talvez seja da mulher, seja nossa. E não é, né? Isso é o próprio sistema criado pelo patriarcado nos faz pensar que nós não conseguimos estar ali, não somos merecedoras de estar ali. E essa própria ideologia do patriarcado, né, que o homem é o centro de tudo, ela acaba sendo impregnada em algumas mulheres. E até nós, né, em algum momento da vida a gente foi, ou a gente é, ou a gente acaba sendo machista. E valorizando mais o homem do que nós próprias mulheres. Mas tem surgido nos movimentos feministas, movimentos sociais em prol da mulher, a questão da sororidade, que é justamente isso, de não ficar criticando outras mulheres, até porque o que a gente luta em movimentos feministas, de um modo geral, é justamente para isso, para que nós possamos escolher. Se é uma escolha minha estar em casa, ser mãe, ser dona de casa, não tem problema nenhum, desde que isso seja minha escolha e não uma condição, né? Então, só para exemplificar isso, nós somos merecedoras, né? Nós temos capacidade, mas todo o sistema criado pelo patriarcado nos faz pensar que ali não é um lugar para nós, um lugar público. E aí, completando essa outra pergunta sua, né, você até mencionou, existem muitas pessoas LGBTQIs bem-sucedidas no mundo da moda, da gastronomia. E aí, a gente pode observar na sua fala, que eu sei que de maneira alguma foi preconceituosa, mas é a ideologia que a sociedade tem e que ela impõe, né? Quais são os espaços que eu posso, enquanto sociedade, permitir para esses sujeitos? Esses espaços subalternos, não que tenha algum problema em ser cozinheira, em ser secretária, em ser cabeleireira, problema algum, não existe. No entanto, por que a gente não vê essas profissionais ou esses profissionais como médicos, como advogados, como engenheiros ou engenheiras, que são profissões com mais prestígio social? E isso a gente não pode negar. Aí, se nós formos buscar lá na história da construção da sociedade, a gente tem o quê? Uma igreja, né? E aí eu chamo a atenção para a Igreja Católica Apostólica Romana, né? É algo que eu trabalho nas minhas aulas de sociologia com meus alunos e eu digo assim: eu não estou fazendo crítica, eu estou contando parte da história, até porque eu sou católica. Certo. Mas então seria incoerente eu ficar falando mal de algo que eu acredito. Mas não é o falar mal, é falar as coisas como elas aconteceram, os fatos, né? E aí cada um faz a sua análise e desenvolve a sua opinião. Então, a instituição religiosa é a instituição mais antiga que a gente tem. E foi ela que veio criando as regras, as normas sociais. E você não encontra nas religiões uma delas que diz, né, o que discursiviza lá no seu livro, né, como a Bíblia, o Torá, o Alcorão, né, que diz que ser transexual é algo bom, que a transexualidade pode ser algo aceito. Mais remotamente era chamado de hermafrodita, esse sujeito. Que hoje a gente define o hermafrodita, que é o sujeito intersexual, né? Mas mais remotamente era chamado de hermafrodita, não existia o termo transexualidade. Então, se nós formos buscar o que a gente tem hoje, a gente fala que o Estado é laico, mas de laico o Estado não tem nada, né? Até porque eu já fiz análise de algumas leis e lá aparecia um trecho de Bíblia,
um trecho da Bíblia para justificar o embasamento daquela lei. Então, que Estado laico é esse? Então, concluindo, para responder a sua pergunta, todas as normas e leis que a igreja foi criando e desenvolvendo que relacionam-se com esse sujeito levaram à exclusão. Não tem nenhuma religião ou seita religiosa que vai inserir esse sujeito. Ela pode até trazer, mas com o intuito que esse sujeito mude, se regenere, se arrependa desse pecado em que ele vive. Não respeitando esse sujeito transexual, travesti, como ele é. Bom, com referência à citação das profissões que eu fiz, são as que estão mais se destacando no momento, né? Eu ainda não vi, gostaria de ver, antes de falecer, né, porque eu já estou idosinha, homens e mulheres, né, dentro desse agrupamento, tá, que estivessem candidatos a algum cargo na área política, né, de candidatar-se, enfim. Não sei como que é o tratamento dentro das universidades, das faculdades de direito, de medicina, etc., com relação ao que a senhora expõe. Eu fiz uma entrevista não faz muito tempo com um excelente cirurgião que pegou uma micro área, muito difícil a especialização dele, e ele se assume como ok, e é um excelente cirurgião plástico especialista numa micro área, né? Eu acredito que as outras profissões, como a senhora diz, mesmo que tenha esse tipo de público, ele já está numa forma de aceitação, vamos dizer assim, tá? A questão é que algumas pessoas, creio eu, sejam assim mais voltadas mesmo para o campo da arte. Eles são mais festivos, eles são mais alegres, eles gostam de convívio com o público, desse ser artista, entendeu? Até o comportamento, chegar, cumprimentar a clientela, tudo, eles são sempre como se fosse, né, a pessoa com o seu público e eles estão fazendo a sua arte. Eu acho extraordinário. Eu costumo assistir vários desfiles de modas, né, para ver toda a criatividade que existe ali. E no final é muito legal, porque são homens que criaram aquilo e vêm agradecer ao público. Eu acho isso extraordinário, né? Porque aí está mostrando o não preconceito, a área para todo mundo, né? Eu gosto super bacana, professora, quando tem homens ensinando a cozinhar e que são gourmets, enfim, porque isso está mostrando que tantos homens podem fazer atividades que são consideradas femininas, quanto ao inverso. Agora, tem uma diferença entre o homem e a mulher nisso ainda, na minha forma de entender, e com os LGBTIs. Os LGBTIs empresariam a arte deles. Por isso eles se destacam mais ainda. Muitas pessoas só ficam na condição subalterna, né? Então você vai ver um monte de homens e mulheres, por exemplo, trabalhando para um chefe, trabalhando para o estilista, você compreende? Mas isso aí eu considero uma benesse, no meu modo de entender. Agora, falta, ou não se permite, ou o que é que ocorre que eles não conseguem chegar aos cargos políticos, por exemplo, que é onde que realmente poderiam interferir, né, na defesa das pessoas que estão discriminadas, porque são bastante humanistas também, não é? Pelo menos as lideranças que eu conheço, com quem eu vi, convivi, entrevistei, os LGBTs são muito humanistas, não é? Não tem essa coisa de ficar discriminando terceiros por algum item no meio do caminho, né? E considerando o dia 17 de maio, que é o Dia Internacional contra a Homofobia, né? E passou o dia 29 de janeiro, o dia da visibilidade trans. O que a senhora considera que a ONU ela tenha essa participação, né, mundial, criando essas datas para que não só o público interaja com a sociedade, né, que crie, que ainda está falho aqui no Brasil, né, mas se ele criar congressos, criar seminários com debates, né, conversas científicas, eu acho que é algo que ainda está aberto, né, porque se não entrar desta forma, os que estão na área científica e não têm conhecimento nenhum, muitas vezes são preconceituosos, vão pregar outras coisas, né? Então, assim, o meu modo de ver é que a ONU está dando essa oportunidade, né, de que hajam mais debates científicos, técnicos, né? O psicólogo vai falar, o psiquiatra vai falar, o cirurgião vai falar,
Porque são coisas assim que as pessoas são muito leigas, inclusive quem está nos governos não tem a mínima condição, muitas vezes, nunca ouviu um debate desse, nunca conversou com uma pessoa, entendeu? Numa condição assim, está lá querendo ditar regras. Essa é a minha opinião, entende? Agora eu quero saber a sua. Sim, retomando algumas coisas que você disse, Elizabeth. Hoje nós temos algumas pessoas que foram eleitas na eleição passada, né, travestis e transexuais que estão ocupando aí esse espaço. Claro que a nível nacional, isso não chega a 2, 3%, né? É um número bem irrisório, assim, né? Mas a gente não pode deixar de destacar, eu acho que isso já foi um avanço, né? Se a gente tivesse uma pessoa lá, já era um avanço imenso, né? Pensando nessa sociedade que exclui, então se teve uma pessoa incluída no meio político, eu acho que já é uma vitória. Já é uma vitória, pouca, mas é, né? Só para não deixar passar em branco, né? É verdade. Mas assim, a maioria é em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que são, eu acredito, cidades, como que eu posso dizer, mais desenvolvidas, com um pensamento mais moderno, nesse contexto, então. E aí, quando você me diz assim que as pessoas LGBTs, elas têm, por exemplo, uma veia mais artística, eu penso que não. Esse discurso já é um discurso produzido pela sociedade capitalista para demarcar um lugar para esses sujeitos. Não que eles não tenham capacidade para isso, né? A gente tem a Parada Gay em São Paulo, né? Que é um evento, um dos maiores do mundo, né? Então, claro que eles têm condições de produzir, né? Essas pessoas LGBTs, elas têm condições de produzir, sim, arte. Né? E a arte que muitas vezes os demais públicos não compreendem. No entanto, dizer que isso é algo que está mais vivo nessas pessoas acaba assim de uma forma se tornando caricata, se é que você me entende. Né? Eu digo que é o que está mais divulgado, né? Sim, tanto que essa colocou exatamente, né? áreas. Até porque assim a gente não vê divulgando quando uma trans ou uma travesti se forma em medicina, até porque isso não se vê. Ou quando ela conquista um título de mestre, de doutora, ou simplesmente conclui uma graduação. Né? Isso não é noticiado. Agora, o que a imprensa se preocupa em noticiar? Se ela está se prostituindo, se ela usa droga, se ela cometeu algum roubo, aí a gente vê várias notícias se reportando a esse pessoal. Agora, quando a gente tem esse lado positivo, né, essas coisas boas, né, relacionadas a travestis e transexuais, isso não é reportado a nenhum meio de veiculação da notícia, né? E falando sobre essa questão da ONU, eu acho que tanto a ONU quanto a OMS, elas têm assim uma função, e outros, né, segmentos aí a nível mundial, eles têm esse compromisso social de trazer essas discussões, porque é também para nós uma questão de saúde pública, né? Até porque para o sujeito transexual, travesti, ou até mesmo o gay, né, a lésbica, o bissexual e todos os outros, o intersexo, esse envolvimento com a questão médica é algo que está quase intrínseco a esses sujeitos. Né? Não tem como você passar, aliás, não tem como ninguém passar uma vida sem ter essa relação com a medicina, né? Seja como paciente, né? Aqui no caso, óbvio. Mas para essa comunidade é algo que parece que está intrínseco, seja pelas mudanças no corpo, seja pela questão da hormonização, que a maioria dos sujeitos transexuais e travesti optam por isso. Não é algo que tem que ser, mas é algo que às vezes a maioria, né, tem optado. Então é nesse sentido, né? Então essas instituições ONU, OMS, têm obrigação social de trabalhar nessas questões, de trazer isso para a discussão. E acho assim muito rico o que você disse, numa proposta científica, de mostrar isso de uma forma científica, não pelo senso comum.
Uhum. Também tem a Organização Pan-Americana, não é? E eles trabalham muito junto também com as instituições de saúde nos países, né? Eu tentei verificar isso, existem muitas coisas de políticas públicas, mas segundo que eu entrevistei outras pessoas ainda em off, né, deixa a desejar quando o paciente, entre aspas, vai até a, a um médico e diz qual é a sua condição sexual, diz que tem algumas barreiras até no atendimento, muitas vezes, né? De terem médicos dizer que não tem especialização para lidar com o caso. Isso foi em off que já foi passado para mim, certo? Quanto ao direito que a senhora tinha falado, né, o campo do direito, graças a uma grande pioneira, né, que nós temos, que é a Maria Berenice Dias, uma desembargadora aposentada, que praticamente esse nicho da sociedade, digamos assim, dos LGBTs, tudo devem a ela, né, porque foi corajosa, sendo uma desembargadora, e junto, através do Instituto Brasileiro de Direito à Família, conseguiram trazer muitas leis, muitos avanços de garantias e direitos, né. Mas ainda está a desejar, sem dúvida, que os próprios LGBTI sejam advogados, como a senhora colocou. Então, eu conheço muitos advogados que, não sendo, vamos supor assim, trabalham para fazer as questões das uniões homossexuais, as questões de adoções, né? Mas ainda dizer assim, bom, eu sou homossexual, eu sou gay, eu sou advogado também, né? Vamos por assim, eu sou médico, eu sou especialista, ainda, sinceramente, não há como se fosse uma porta aberta, né? Se existe. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está tentando mostrar o que está ocorrendo, não sei se de forma certa ou errada do meu lado, mas eu estou querendo trazer o assunto do que está transcorrendo na sociedade, no que está se ouvindo, publicando, né? Tanto que eu passei várias formas de literatura e de imprensa para a senhora ver, né? Tem até imprensa científica, do que está tratando do tema, né? Agora, tem duas coisas que eu realmente fiquei a desejar nas informações, tá? A questão do intersexo, que antigamente chamavam de hermafrodita, né? E essas pessoas, as que estão com mais problemas, digamos assim, de resolver a situação delas, né? Porque não tem uma legislação, uma medicina apropriada, vamos dizer assim, tá? Especializada, não está se falando isso nas faculdades. Segundo eu conversei com o intersexo, a situação é esta, né? E me parece que a legislação ainda está meio a desejar, né? E é uma decisão que o indivíduo vai ter que tomar muito. Teria que ter aí também uma psiquiatria, vamos supor assim, uma psicologia especializada, né? Porque vai tomar uma decisão que é para o resto da vida, né? Então, como a senhora disse, uns vão tomar hormônios, outros não, uns precisam, outros não. E o que mais me estarreceu é assim, nasceu a criança intersexo e os pais, legalmente, gente, estão optando qual vai ser o sexo da criança, quer dizer, sem ainda ter uma definição nesse serzinho, o que ele vai se sentir melhor, o que ele vai ser. Então, eu estou falando como leiga, né? E a senhora é uma especialista da sua área. Então, o que a senhora diz disso? Para mim, eu acho estarrecedora. Nasceu o bebê e já os pais, junto com o médico, decidir qual sexo que vão optar. Assim, não tenho muita propriedade para falar sobre o intersexo também, Elizabeth. No entanto, as discussões que eu tenho acompanhado é justamente isso. Primeiramente, o direito da criança fazer essa escolha, né, que sexo eu quero ter. Até porque, assim, eu não tenho conhecimento de como funciona essa anatomia, como é feito essa escolha, ou essa cirurgia que vai determinar, né, a genitália da criança. Mas o que eu tenho acompanhado das discussões e conversado com algumas pessoas que são intersexo e que têm estudado, né, sobre o assunto, até por conta do seu próprio interesse, é justamente isso. O que eles querem é que essas crianças que estão nascendo, até porque o hermafroditismo não é algo novo. A gente pega Não. livros aí antigos e isso já aparece lá, então é sinal que sempre existiu.
porque algumas pessoas tratam isso como, nossa, é algo que está surgindo agora. E não é algo que está surgindo agora, é algo que sempre existiu, no entanto, está sendo falado agora. E o principal problema que essas pessoas me relataram é justamente isso. Não tem sido uma escolha daquele indivíduo, né, do sujeito intersexo, mas sim dos pais, ou até mesmo da própria equipe de medicina que está ali, né, no parto, né, naquele momento que acaba se deparando com isso. Então, assim, vou falar bem brevemente sobre isso para que eu não fale nenhuma besteira aqui. Mas o que eu tenho percebido é que a principal pauta é esta, que não tenha que ser uma escolha no momento em que essa criança nasce. Até porque, como eu posso escolher para o outro? Eu não sei como o outro se sente. Eu não sei o que o outro pensa sobre o corpo dele ou dela. Então, que isso seja uma escolha para esse sujeito quando ele tiver capacidade para fazer essa escolha. Certo. Do ponto de vista jurídico legal, já existem as uniões, as adoções, né, que tem leis que estão garantindo, de certa forma, e vai avançando, digamos assim, também, né, bastante neste campo. Apenas fiquei um pouco na dúvida ainda na questão que tem do acesso, né, a medicações, digamos assim, que possa precisar para algumas questões de doenças adquiridas no meio do caminho. Eu procurei, eu não achei uma legislação assim específica, porque você encontra que tem o tratamento, que tem, né, tem inclusive da Organização Pan-Americana e da Organização Mundial da Saúde, as preocupações com as questões de AIDS e tudo que tem em torno, né, porque não é só isso, tem sífilis, tem tuberculose, tem uma série de outras situações agregadas, né, na vida que ficam mais expostos, né, e eu não encontrei uma legislação ainda de medicação que fosse assim, sabe, destinado para o público, sei lá, a psiquiatria, eu não achei nada, que psicologia, vamos supor, para poder a pessoa né, conviver com isto. Sinceramente, eu achei assim, tem uma falha no meu modo de entender, tá? De uma legislação mais apropriada na questão da saúde, da conservação da vida. Né? Não sei o que a senhora tem observado no momento. Então, essa é uma questão que tem sido bastante discutida em congressos e eventos que eu tenho participado, né? A questão da saúde pública do LGBTQI. Existem leis que amparam esses sujeitos, mas aí recai naquilo que eu falei anteriormente, né? O Estado, ele produz a lei, né? Ele dá esse direito. Ah, você tem direito ao PrEP, né? O PEP, que, usando como exemplo aqui, é a medicação que o sujeito toma, e aí qualquer sujeito, não estou falando de travesti, transexual ou gay, por conta de ter contraído a AIDS, ou não, né? Tem PrEP e o PEP. E isso ele está garantido, né? Quer dizer, ele está dito na legislação. No entanto, o Estado não garante esse direito ao cidadão, né? E aí, quando a gente vai falar em saúde pública, quando se fala da comunidade LGBTQI, a primeira coisa que se pensa é AIDS, é sífilis, são as doenças sexualmente transmissíveis. E isso é uma ideia que vem dos anos 80, anos 90, né, por conta de quando se instalou a AIDS no país, né? E tanto é que, naquele momento, o único grupo que contraía essa doença, né? Eu até dou risada citando, dizendo isso, porque chega assim, triste e engraçado ao mesmo tempo. Né? Mas ocorreu muito nos noticiários de revista, da própria televisão, que o grupo que contraía e que disseminava o vírus da AIDS eram os gays. Né? Então, ficou restrito a isso.
E aí as pessoas não entendiam, né? Como alguns homens casados apareciam com doença, né? Ou até mesmo outras mulheres, mas enfim, né? Então, são ideias que a gente precisa combater, e eu acho que eu penso que isso é através dos estudos, né? Da cientificidade. Mas, respondendo à sua pergunta sobre essa questão da saúde, nós temos sim previsto na lei, né, esse acompanhamento, essa disponibilidade das medicações para qualquer sujeito. No entanto, o Estado não tem garantido isso. Não tem garantido como? Ah, não tem lá no posto de saúde, ou não tem no Isso que eu me hospital, refiro. aí acaba sendo falho por isso. Isso que eu me refiro, porque o pessoal está dizendo, está na lei, mas eu não estou vendo a entrega de nada, entendeu? O atendimento, inclusive, está sendo bastante precário na informação que eu obtive, né? Tem muita coisa na lei que não é cumprida, né? Mas a gente está aqui comentando né, o que as Nações Unidas está, digamos assim, comemorando e conscientizando, né? Então a gente está buscando o que falta, o que não falta. Agora, nós não somos governantes, não somos legisladoras, não é? Agora, veja bem, outro aspecto que é muito interessante, né, que nós estávamos falando da questão jurídico-legal, mas o termo mais recente agora, né, é a questão, assim, mulheres transexuais, os transgêneros, né, e, enfim, a gente está aí com quase 19 milhões de pessoas ou mais, né, e não tem uma boa definição ainda. Mas o que a senhora poderia informar, que grupo que vem, o que precisaria para poder definir melhor, né? Parece que também tem muitas cirurgias, não sei até o que é garantido, enfim. Eu penso que as pessoas se preocupam muito em encaixar o outro em uma determinada classe ou categoria. E não é assim que tem que ser. No entanto, a gente tem algumas definições. O transgênero é entendido como aquela pessoa que está transicionando, né? Que não se identifica os aspectos totalmente masculinos. E aí, quando eu digo aspectos, são aquelas características ditas socialmente, né? Cobradas pela sociedade do sujeito, né? Então, o transgênero é esse sujeito que ele está transicionando. Ele não tem todas as características ditas para ser mulher, ou não tem todas as características ditas para ser o homem, né? A grosso modo seria isso. E aí a gente tem o transexual ou a transexual, que é a pessoa que já terminou essa fase de transgênero, digamos Ok. assim, né? Que concluiu e que já se estabeleceu uma mulher ou um homem, né? Claro, e aí eu uso os termos mulher e homem, com base naquilo que a sociedade cobra, né? Ou exige do ser homem ou do ser mulher. Certo. E aí tem a questão das cirurgias, que são da fase de transformação, são pagas ou tem que bancar essas cirurgias? Como que funciona esse campo aí? Né? Tanto a cirurgia para o transexual masculino quanto para a transexual feminina, elas estão previstas na legislação de forma gratuita, ou seja, pelo Sistema Único de Saúde. Né? Aproveito aqui para saudar o Sistema Único de Saúde, né? Que nesse momento tem feito tanto por nós. E aí recai naquilo que a gente discutiu antes, Elizabeth. Isso está previsto na lei, no entanto, o Estado não garante. Há uma grande procura desse grupo por essas cirurgias, e os centros especializados nessas cirurgias ou nessas questões, principalmente da transexualidade, eles não dão conta de atender a demanda, né? Eu não sei, eu vejo isso como um próprio escape do Estado para não ter esse sujeito na sociedade, para não incluir ele. No entanto, a gente não pode pensar ou definir essa questão da transexualidade por conta de uma cirurgia. Até porque tem muitos transexuais travestis que não querem fazer cirurgia alguma no seu corpo. E tá tudo bem.
né? Porque, voltando àquela primeira fala, o que importa é a pessoa poder escolher o que ela quer, e não isso ser uma condição. Ou seja, não é uma condição para ser transexual travesti fazer cirurgia, né? Tem que ser uma opção dela. Eu quero fazer a cirurgia porque isso me faz bem, ou eu não quero fazer a cirurgia porque eu estou bem assim. Uhum. É o que, enquanto a senhora falava, nós já estamos quase encerrando, mas enquanto a senhora falava, eu procurei me recordar se em algum plano de saúde eu tivesse, né, visto um plano de seguro-saúde, essas coisas, que tem um tipo de atendimento também para esse público. Porque, sabe o que é, doutora? Quando eu olho assim, 18 milhões de pessoas, eu não consigo entender que as pessoas não consigam. Poxa, é uma fatia de mercado considerável, sabe? Estou falando politicamente, estou falando economicamente agora, né? E é um pessoal que trabalha, como a gente está dizendo, ele vem desde uma função auxiliar, que seja, né, ele se encaixa, ou vai na área da beleza, ou ele vai na área da costura, ele vai na área da moda, você não vai vê-los desempregados. Eles estão atuantes, são cidadãos, cidadãs, né? Agora, eu nunca. Você já viu algum plano de saúde falar alguma coisa a respeito? Eu não, me ocorreu agora, né? Olha, isso é algo bem importante que você destacou. Tem muita gente, sim, fora do trabalho formal, mas essas pessoas, de alguma forma, elas têm algum ganho para sobreviver, né? Isso é fato. É. No entanto, olha que interessante que você falou. Esse público é um mercado que também vai consumir. E eu não tenho conhecimento de planos de saúde que abarquem essas questões, ou uma mastectomia, ou a própria cirurgia de redesignação sexual, né, que são as mais comuns, por exemplo, para os transexuais, ou a própria hormonização. No entanto, algumas pessoas que eu tenho conversado conseguiram através da via judicial, ou seja, foi necessário entrar com o processo contra a empresa do plano de saúde para que aí então fosse autorizado essa cirurgia paga pelo plano. Nossa, vê o que a gente acaba descobrindo, ainda bem que a senhora é bem especialista no assunto, né? Agora, vamos encerrando, mas temos que destacar algo aqui, né? Que, de certa forma, é louvável, porque é uma decisão que teve do né, Superior Tribunal, né, o STF, que todo mundo fala, né, no Supremo Tribunal Federal, que é na linguajar do povo, o nosso STF de todo dia, né? Então, essa decisão, eu considerei bastante valiosa, já que a gente está falando aqui na Organização Mundial dos Direitos Humanos, na ONU, né? Então, essa declaração de cidadania muito, muito bem postada, né, para a gente finalizar, quer dizer, no momento que há uma punição para quem discriminar, violar os direitos, enfim. O que a senhora tem a dizer dessa última nosso comentário aqui, dessa garantia de cidadania brasileira e de direitos humanos via o STF, a garantia constitucional do topo máximo, né, da nossa legislação? Pelo o que eu tenho acompanhado, essa questão do crime de homofobia ou da própria transfobia, ela foi enquadrada na mesma lei do crime de racismo, né? Uhum. E eu vejo isso como uma forma de o Estado não ter esse sujeito como um sujeito de direito. Tanto é que ele não precisa, e aí eu abro um monte de aspas, de uma lei específica para ele. Foi a mesma briga que teve, por exemplo, para que a Lei Maria da Penha também garantisse, né, a vida, o bem-estar da mulher que é transexual travesti. Mas aí você pega lá na lei, essa lei ela prevê a garantia do bem-estar dessa mulher se ela está no âmbito familiar ou doméstico.
E quando a gente pensa em transexual ou travesti, onde essas mulheres se encontram? Na rua, na pista, né? Como é o linguajar utilizado por essa população. Então, essa lei, ela está cobrindo esse sujeito? Ela está abarcando esse sujeito? Não. Aí, mais uma vez, eu te digo, o Estado cria mecanismos para excluir esse sujeito e não para incluí-lo. Uma questão dessas que a gente pode evidenciar é o crime de transfobia, que foi encaixado, né, enquadrado lá no mesmo crime de racismo. E que são duas coisas totalmente diferentes. Sim, pode especificar um pouco mais, assim, para quem não sabe, né, o crime de transfobia e o crime de racismo, fazer um Sim, pessoal claro. mais leigo para entender. Porque, por que são diferentes, né? O crime de racismo tem a ver com a questão da raça, da cor, né? Que aí nós temos os sujeitos asiáticos, que sofrem muito aqui no Brasil pelo fato da sua raça, né? A sua etnia. Né? Nós temos os índios, que a gente escutou aí, leu e viu alguns discursos dizendo que esses não têm direitos nenhuns, né? E eram as primeiras pessoas que estavam aqui, né? Para quem estudou um pouquinho de história sabe disso, não precisa estudar muito, né? A gente tem também o negro, né? Não tem como deixar de falar sobre. E, então, o crime de racismo ele é voltado para essas questões de raça, etnia e cor. E o crime de transfobia é relacionado com o fato da pessoa ser transexual. E ser transexual não tem relação nenhuma com a cor, ou com a raça, ou com a etnia da pessoa. Qualquer um pode ser. E é um crime, então, né, de ofensa, muitas vezes de agressão física, pelo fato da pessoa ser, né, estar nessa condição de transexual ou travesti. Então, bem esclarecido, né, para o pessoal entender, embora tenha sido, digamos assim, adicionado, né, fizeram puxadinho, mas pelo menos está tendo mais uma oportunidade, né, de mostrar que se trata de um crime. Seja como for, crime é crime, independente contra quem, né, se a Constituição garante, assim, depende de condição econômica, raça, cor, é só pegar os primeiros preâmbulos lá e já vai saber. O que você fez fora daquilo ali é crime, ponto final. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser presidente, pode ser o lavador de carro, não interessa, né? Então, ninguém tem um passe livre, mesmo no topo do topo, digamos assim, nas decisões do país, da Constituição, dos direitos. Ninguém tem o direito de ferir, né, a dignidade da outra pessoa. E, lamentavelmente, a crítica, e por questões pessoais que eu posso confirmar isso, lamentavelmente nós não temos uma justiça gratuita para irmos atrás e exigir os nossos direitos, digamos assim, quando fomos violados na nossa dignidade. Porque eu acho que isso é um crime público, não precisa nem de advocacia, bastaria as provas e a testemunha. Tá? Então, aí o que, que se faz? Se faz um trajeto de 15, 20 anos para todo mundo mamar nas taxas, desculpe o palavrão, mas é verdade, tá? Porque é uma vaquinha leiteira, como se diz na linguagem do marketing, tá? E ali também estão todos os defensores, digamos assim, que cobram, né? Não, porque eu vou fazer uma taxinha, não sei o quê, vou botar o papelzinho lá. Então, a gente sustenta todo um mundo econômico de advocacia e judiciário e não tem a garantia constitucional que seria obrigatória. Assim como tem o SUS, tem que ter alguns departamentos, sabe, que são básicos do cidadão, de direito, né, e não temos ainda, que a minha, como é que diz assim, coloco para mim a responsabilidade que eu estou falando, certo? E aí também vai incluir os LGBTIs, porque também não são respeitados. Quer dizer, como que a pessoa vai fazer uma defesa do direito dela que já tem que ir com um caminhão de dinheiro para as taxas e para a advocacia? Vão ser justas, gente. Vamos falar português, claro. E já que as Nações Unidas vai estar nos assistindo por causa dessa, né, data comemorativa, está aqui a nossa informação para as Nações Unidas, ao vivo e a cores, com uma excelente expert da área, né,
que ajude a gente com as nossas autoridades para encontrar um caminho de acesso à justiça também, onde a gente possa defender a dignidade da gente. A Constituição, ela está só fictícia. Não é? Então, eu agradeço muito, doutora, e eu assim, sei, a senhora tem livros, não sei se quer informar, não sei se está com algum site que queira divulgar, fique bem à vontade da nossa despedida. Então, eu tenho alguns artigos, né, já publiquei em periódicos científicos, que eu procuro sempre estar abordando essa questão de gênero, principalmente, e a questão da transexualidade, porque nós precisamos falar disso. E não que o que eu escrevo seja melhor, né, do que as outras pessoas que estão aí na academia, né, produzindo também ciência sobre essas questões de gênero e transexualidade. No entanto, eu tenho percebido que é muito diferente quando uma pessoa cis ou homossexual escreve sobre o sujeito transexual do que quando eu, enquanto mulher transexual, ou eu, enquanto homem transexual, escrevo sobre o que é a transexualidade. Porque, por exemplo, eu sou uma mulher branca. Eu não tenho propriedade para falar dos sentimentos do que é ser negro na sociedade brasileira. Certo. Claro, eu posso me embasar teoricamente, né, para escrever sobre. No entanto, a qualidade dessa escrita, o sentimento do que é ser negro na sociedade brasileira, eu jamais vou passar, né, ou ter essa experiência. Então, é nesse sentido. Aí, eu acho muito importante, quando você vai estudar transexualidade, estudar pelo olhar dos autores transexuais. Quando você vai falar sobre negritude, né, raça ou cor, você procurar autores que vivenciam aquilo no dia a dia. Não que os outros, né, estejam em descrédito ou não tenham crédito para falar sobre isso. Mas é aquilo que eu disse, é um olhar diferente. Bom, eu aprendi bastante, sinceramente, né? Estava até um pouco aflita, porque não é um tema que eu domino, não é? E a senhora até ficou assim, mas por que você está me mandando um monte de pesquisa? Eu digo, gente, eu não entendo do assunto, eu estou pesquisando, né? Para poder entender e fazer as perguntas, porque eu não queria fazer pergunta também assim, sem ter base, né? Então, todas as perguntas que foram feitas aqui, não é, professora, foram feitas olhando até mesmo artigos científicos, foram, né, olhadas as apresentações das entidades que a gente fez aqui, com o envolvimento delas no tema, né? Quer dizer, tem uma série de coisas que a gente tomou de precaução para essa entrevista para dar essa chance, digamos assim, da senhora trazer praticamente uma aula magna para nós, entende? Eu estou muito feliz, muito orgulhosa de ter feito essa entrevista com a senhora, né? E deixo aqui para suas despedidas, então, do nosso público. Os contatos seus estão sendo veiculados também, né? Quem quiser ter acesso, perguntar mais, né? Então, eu agradecendo, já deixo para suas despedidas, tá bom? Bom, eu agradeço a oportunidade, Elizabeth, de poder estar falando, né, conversando sobre esse assunto de uma forma bacana, amistosa, tranquila, né, porque é um assunto complicado de se conversar com muitas pessoas, né. Eu espero que quem esteja assistindo esse vídeo tenha gostado da discussão. Quem se interessar e quem quiser me procurar para esclarecer alguma coisa, para sugerir alguma coisa, porque eu penso que a gente tem que estar aberto, né, às sugestões das pessoas, né, e conhecer, porque há conhecimentos que você tem que eu não tenho, e eu sou uma pessoa bem aberta à conversa, ao diálogo, né, então já que vocês vão estar veiculando aí os meios de entrar em contato comigo, eu até agradeço, né, e já digo que eu vou ficar bem feliz, e agradeço essa oportunidade, fico feliz com esse trabalho que você tem realizado, eu acho de extrema importância abordar essas temáticas, e eu já me ofereço para novas entrevistas sobre vários temas que você julgar que eu possa falar e estar contribuindo com você, com esse projeto aí da TV, né? Estou à disposição. Eu agradeço muito, fiquei bastante honrada, né, a Cauana que
apresentou a senhora, muito obrigada, porque a entrevista dela também, a gente estourou o tempo de tão bom que estava tudo como agora, né? Mas a gente aprende muito, tá? Eu acho que o mais importante de tudo é trazer o esclarecimento, né? Não só para o público, eu acho que é um público que não dá para desprezar a gente, né? Eu estou dizendo um dado estatístico de 2 anos atrás, praticamente, porque eu não encontrei nos recentes, tá? Sinceramente, tá? Mas eu acredito que hoje eu devo estar aí de 19 a 20 milhões. Quando você tem 3 organizações mundiais cuidando desse público mundialmente e do que está no Brasil, né? Eu acho que seria uma inconsequência muito grande, quer seja sociopolítica, acadêmica, religiosa até mesmo, não prestar atenção no que a senhora falou, expôs calmamente, entendeu? De forma didática, né? E eu acho que a vida só progride quando as pessoas olham as situações que são diferentes, difíceis de entender às vezes e se abrem para o diálogo, né? A oportunidade política, não é, que precisa ser dada, sociopolítica. Quanto ao aspecto, encerrando, da minha crítica às mulheres, eu sempre vou ser uma crítica para nós mesmas, né? Porque eu venho numa luta desde os meus 16 anos de idade, eu já estou com 72, não parei, né? E o que eu vejo muitas vezes é um comodismo, né? A pessoa pega um cargo numa entidade, lá tem os princípios e os objetivos, às vezes não são cumpridos, não são exigidos, não são prestados contas, tá? E eu acho que aqui me cabe, não só pela minha formação, inclusive que fiz a DESG, né, que é a Escola Superior de Associação da Escola Diplomada da Escola Superior de Guerra, né? Conheço. Mas eu sou a remanescente da minha turma, as outras mulheres que eram poucas morreram, gente. Mas eu deixo aqui até um alerta para os colegas, né, posteriores. Poxa, a gente está dizendo que ali é para servir, né? E a gente está servindo no quê, exatamente? Eu acho que tem a falta de esclarecimento, a gente tem que ajudar. Se precisa dar uma puxadinha de orelha, a gente dá, entendeu? Eu acho que isso é contribuir. Sim. Porque, assim, ela falou isso, mas, bom, por que ela falou? Eu estou fazendo, eu estou publicando o balanço social, né, quanto é que eu recebi, balanço financeiro eu estou publicando, eu estou indo na sociedade, estou cumprindo os objetivos da minha ONG, da minha associação, só partindo aqui, né? E o meu cargo que eu tenho numa instituição pública, eu estou cumprindo ou não, né, professor? Então, encerrando com a sua bondade, né, e me defendendo um pouco também, né, para que as pessoas entendam, meu carinho muito grande, meu respeito à sua pessoa, minha gratidão à Cauana por ter apresentado a senhora. Estamos sempre disponíveis, tá? E foi, sem dúvida, a melhor entrevista que a gente fez nesse segmento e estou muito feliz por ter contribuído, tá? Muito obrigada, felicidades. Que bom, eu fico feliz de poder ter contribuído também. Olá, gente querida, um beijo no coração, aprendemos muito, vamos ajudar, colaborar, conversar. Gente, olha, aqui a gente tem um subsídio maravilhoso acadêmico para conversar, né? Não precisa mais ficar fora dos assuntos, vamos falar as coisas mais corretamente. Muito obrigada, professora. Gente, um grande beijo no coração. Estou feliz pra caramba de conversar com vocês. E hoje nós estamos gravando dia 1º de maio. Quem é? Qual é a mulher que não é trabalhadora? A gente é trabalhadora até dentro de casa. Um beijo, tchau, tchau.